Bom dia, pessoal. Bom Nós dia. estamos aqui na casa da Sandinha. É uma carta viva de amor desde o começo. Nossa, desde o início. Desde o início, não foi? Foi. Sandinha? Quantos anos, né, Lala? 5 anos, 5 eu anos. acho. E nós estamos juntas aqui, revivendo o tempo que a gente viveu aqui na casa dela, Na pandemia, na outra pandemia. casa, no online, no Nossa. Zoom, né? Privilégio estar com você privilégio aqui. meu. Obrigada. Totalmente meu. Obrigada por receber a gente mais uma vez. Obrigada por estarem aqui hoje. Então, ora por nós. Vamos lá. Senhor, agradeço, Senhor, a presença de tantas mulheres maravilhosas. Que o Senhor esteja presente nesse lugar agora, abençoando cada uma delas. Que o Senhor nos dê o dom da palavra hoje, para que assim seja revelada a sua vontade em nossas vidas. Que todas nós estejamos conforme o Senhor quer, diante das suas regras. Obrigada por tudo, Senhor. Que essa manhã seja abençoada. Amém, Jesus. Amém. Nós estamos recebendo também uma outra querida. Vem cá, Raquelzinha. A gente está resgatando um monte de irmã aqui hoje. Hoje é um dia extraordinário. A Raquel vai ler pra gente. Nós estamos estudando 1 Coríntios. Agora é o capítulo 11. Vai começar o verso 1. Troca ali com a Sandinha para elas ouvirem melhor. E lê pra gente. 1 Coríntios 11, do 1 ao 16, meninas. Vamos lá, graça e paz, irmãs. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que raspe o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu à cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Amém. Fala aí pra gente o que você entendeu desse texto, Raquel. Raquel é estudiosa da Bíblia, viu, meninas? Ô Senhor, então, quando você pediu para ler esse texto, a hora que eu olhei, falei, nossa, parece ser um texto tão legalista, né? Mas no final, eu confesso que eu nunca tinha lido esse texto por inteiro. Eu estou aqui com a minha Bíblia até marcado 2008. Que quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Mas me chamou a atenção também quando lá embaixo falou que, na verdade, tudo vem de Deus, né? Nós somos todos dependentes do Senhor, verdadeiramente. Mas, por mais que seja difícil, às vezes, para nós mulheres entendermos a nossa dependência e a nossa
submissão, que eu acho que tem um pouco a ver aqui aos nossos maridos, aos homens, a palavra de Deus é clara e que a gente não precisa se preocupar com isso, porque ele vem de Deus, ele depende de Deus, né? Ele está sob o cuidado de Deus e nós sob o cuidado deles, mas também na base nós somos a dependência total do Senhor, né? É isso. Eu acho que é isso, mais ou menos. Ficou um pouco confuso para mim essa questão aqui mesmo do... Mas eu acredito que isso é tradição, né? Ele falando assim, como todas... No final ele fala das igrejas, que assim eles... Aqui, ó. Costume. Contudo, se alguém quer ser contencioso, sabe que nós não temos tal costume, nem as... não temos tal costumes, nem as igrejas de Deus. Na verdade, a revelação é essa, né? Que tudo vem de Deus, somos dependentes de Deus, mas que aquilo que Deus orientou como hierarquia, é importante que a gente tenha coragem e mantenha, porque vai dar certo. Ele não errou no que ele pensou, né? Amém. Amém. Quem mais quer falar sobre esse texto? Esse texto a gente tem que voltar lá. Você quer falar, Ju? A gente tem que voltar lá em Gênesis para falar desse texto. Vamos falar de Gênesis sobre esse texto. É muito importante. Esse texto é um fundamento da base cristã. Porque quando Deus fez o homem, lá em Gênesis 1, quando Deus fez o homem, ele fez o homem já com a mulher dentro do homem. Presta atenção, irmãos. Quando Deus fez o homem é genérico. Ele fez o homem já com a parte feminina e masculina. Não dá para falar da parte feminina, que somos nós, porque senão o pessoal vai ficar sem enxergar a gente. Quando Deus fez o homem, soprou vida dentro do homem, a mulher já estava dentro do homem, certo? Então nós somos imagem e semelhança de Deus, porque a costela de Adão que seria tirada já estava dentro dele para fazer a mulher, certo? Façamos o homem. Quando ele falou homem, ele falou no termo genérico da língua. Homem, ser humano. A gente usa o masculino para se referir a uma espécie. Então ele fez o homem. E quando ele fez o homem, por um determinado momento no Éden, o homem estava só. Porque apesar da mulher estar dentro do homem, a mulher ainda não estava pronta. Ela estava em formação. É a única gestação de homem. Amém, irmãs? A única gestação masculina do mundo é Adão com Eva. Porque a Eva era a costela do Adão, ela estava dentro dele. Amém? Amém. É a única gestação masculina, porque a Eva estava dentro do Adão. Então a costela estava lá dentro. E Deus viu que não era bom que o homem tivesse só. Então esse texto fala que Deus fez a mulher para a glória do homem. Por quê? Porque o homem sozinho é confuso, amadas. O homem sozinho não é bom. O próprio Deus que nos fez enxergou que não é bom que o homem esteja só. Mas também não é bom que a mulher esteja só. A solidão não veio de Deus. Deus sonhou o quê? Família. Deus sonhou família para você e para mim e para todos nós. Mas quando Deus, atentem para esse fato, quando Deus fez o Adão, ele soprou vida no nariz do Adão, não foi? O Adão abriu os olhos e viu quem? Quem que Adão viu? Deus. Então a primeira criatura criada foi o homem e ele viu Deus. Quando Deus decide fazer a mulher para a glória do homem, porque não era bom que o homem tivesse só, Deus sonhava uma família, era necessária a parte feminina para gestacionar todo o sêmen daquele macho, certo? Deus faz a mulher da costela do Adão, e quando a Eva abre os olhos, quem que ela vê? Adão. Irmãs, isso é muito forte, isso é importante, isso é fundamento. Isso é fundamento da nossa essência, da nossa história.
Adão viu Deus, a mulher viu quem? O homem. O homem. E o homem olhou para a mulher e falou o que para a mulher? Essa sim, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Aqui já vai entender todo o problema da humanidade. A mulher precisa ouvir validação. Ela precisa, ela sente necessidade. A primeira voz que ela ouviu, validou, afirmou, confirmou. Falou, essa sim, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Essa é como eu, essa parece comigo. A mulher viu o homem que deveria ter visto Deus e revelado o Deus que ele conhece para ela. Entendendo a logística do processo, né? Então existe um processo que Deus sonhou para a sua casa e para a minha. Que o homem se alimente dele e revele ele para a mulher. Quando a gente inverte esse processo, a gente fica disposicionado, o homem fica disposicionado, a casa fica disposicionada e a mulher deixa de ser a glória do homem. O que Paulo está falando nesse texto? Ele está falando assim: Deus se revelou para o homem se revela para a mulher, de forma que ela seja a glória dele, o prêmio, a feitura dele, aquela que na comunhão com ele gera o quê? Outros semelhantes. Então Deus fez o homem em semelhança dele, homem e mulher Deus fez, semelhança dele. E homem e mulher se unindo traz o quê? Um novo semelhante. E aí, o primeiro casal da humanidade já perturbou, já caçou confusão. A mulher conversou com quem não devia, o homem não se posicionou, a mulher foi conversar com cobra. Alguém que conversa com cobra, gente? Cobra foi feito para conversar? Por que aquela mulher foi dar atenção para assunto que ela não tinha que dar? Foi conversar com cobra, ouvir a cobra, dar ouvido para a cobra ao invés de dar ouvido para Deus. E aí Paulo vem com essa perspectiva que a gente precisa entender. O homem revela Deus para a mulher. Mas se esse homem não revelar Deus, nós não vamos buscar Deus? Sim, nós somos livres para buscar Deus. Nós somos livres para ter comunhão com Deus. Nós somos livres para estar em Deus, com Deus, em comunhão com Deus. Porque quando a mulher está só, o próprio Senhor se casa com ela. A Bíblia diz que Jesus vem desposar essa mulher. Então, nós somos indesculpáveis por não entender que nós também podemos buscar Deus. E aí esse texto está falando sobre o quê? Esse texto está falando sim sobre submissão. Esse texto está falando que Deus é o nosso Criador, que nos fez e fez uma ordem. Deus fez as coisas em ordem. Deus não fez as coisas bagunçadas. Deus estabeleceu uma ordem. Ele foi fazendo as coisas num processo. Primeiro ele mandou que a luz existisse, depois ele mandou separar as trevas da luz, depois ele mandou separar a água da terra, depois ele fez as plantas, depois ele fez os animais, depois ele fez o homem com a mulher dentro do homem, e depois ele tira a mulher de dentro do homem, que é a obra-prima de Deus. E só depois que ele nos tirou de dentro de alguém, ele descansou. E nesse texto, quando ele fala que a mulher deve submeter ao cabeça Cristo, Jesus é o cabeça da igreja, nós somos a igreja. Jesus tem... Por que Jesus é o cabeça? Porque ele é a referência, ele é a visão, ele é a audição, ele é a boca que fala, ele é a mente pensante. Nós simplesmente somos o corpo. O que é o corpo? O corpo obedece, o corpo movimenta, o corpo gera, o corpo sente, o corpo vai. E ele está dando uma direção. Um corpo que não tem uma cabeça, irmãs, não sabe para onde que vai.
Um corpo que não tem uma cabeça, não tem visão. Às vezes se movimenta de forma desordenada. É sobre isso que Paulo está falando. É sobre qual movimento? Qual movimento você está fazendo? O seu movimento, ele está centrado na cabeça que é Cristo, você estando sozinha? Ou na cabeça que é seu marido, você tendo uma família? Como que está o seu movimento? Qual o movimento que você faz como mulher de Deus, que conhece a palavra, que conhece os fundamentos? O seu movimento é um movimento que quando você acorda de manhã, você enche. Você enche. Quem fez o devocional hoje do Holy Bible? Your Verse? Eu fiz. Hoje nós estamos completando 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo acessando o Holy Bible Your Version. E a cada 40 dias, 1 bilhão de pessoas acessam Amém. a Bíblia no celular. É um movimento, irmãs. Deus tem um movimento. Um movimento para mim, para você. Mas não é um movimento desordenado. É com ordem e o que mesmo, Paulinho? E decência. É com ordem e decência. Não é desordenado. Às vezes a gente acha que é tudo muito fluido. Engano nosso. Jesus, quando a Sandinha me conhece de Brasília, foi minha cliente quando eu era gerente de banco em Brasília. Reencontrou comigo em Goiânia num curso de mulher única. É alguém que Deus desde a eternidade planejou. Vou fazer a Sandinha. Ela vai ser gêmea, vai gerar trigêmeos. E eu vou gerar em outro lugar uma mulher que não vai ser gêmea, que vai demorar 30 anos para ter filho, só vai conseguir gerar uma fertilização in vitro, um embrião, que é a Maria Ângela, lá. Mas elas vão se encontrar num movimento fluido, provocado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. E cada uma que está aqui hoje, Deus marcou um encontro. Amém. Quem está aí na live, quem está aí no Zoom, Deus marcou um encontro com a gente todos os dias, irmãos. Toda hora. O que nós temos de melhor na nossa vida é encontrar com Ele. Amém. Amém. É encontrar com Ele. É pedir que Ele nos ordene os movimentos. Que Ele nos oriente. Porque submissão, irmãs, é uma virtude das mulheres que conhecem a Deus. E é só para os fortes e corajosos. Amém? Amém. Quem quer falar? Fala aí, Paulinha, Paula Araújo, Dani, vem cá falar, Dani. Vem cá, quem quiser falar. Aí no Zoom tem alguém que quer falar, meninas? A gente está aqui no Instagram com algumas irmãs. Quem quer falar aqui? Vamos lá, irmãs. Misericórdia. Glória a Deus. Vem cá, Dani. A Dani vai falar, Camila, Luana. Vamos lá, meninas. É tão interessante quando fala que a mulher... Oi, gente. Quando a mulher fala, que na Bíblia fala, né, que a mulher ela é a glória do homem, né? E você foi em Gênesis, na hora eu lembrei de Gênesis. Porque quando a gente vai lá em Gênesis, quando fala que Deus criou o homem e criou a mulher, para nós, é a mesma tradução, né? A gente coloca formou. Mas quando a gente vai olhar no hebraico, quando fala que Deus formou o homem, ele usa a palavra iassá. E iassá quer dizer você pegar o barro e moldar aquele barro. Mas quando ele vai falar e Deus criou a mulher, no original está escrito baná. E baná não é só você pegar e moldar, é você esculpir, detalhar, né? E quando tem um estudo que fala que a palavra baná, ela também complementa a palavra iassá. Então, assim, olha o tanto que Deus é lindo, né? Quando ele fala, quando Moisés coloca aqui, né?
que Deus formou o homem usando a palavra yassá. Pega aquele homem e molda, e vem e pega a mulher e banar, né, e esculpe, detalha, mostra isso aqui, um detalhe, né, que Deus detalhou, não foi de qualquer jeito. E isso é muito lindo, porque banar, ele também complementa a palavra yassá. Então, realmente, a mulher, ela veio com esse complemento. Eu até coloquei aqui no estudo que quando, assim, né, quando complementa, mostra que a mulher, ela veio para completar essa humanidade. Então, é como se o homem antes, ele estivesse meio que incompleto. E quando Deus vem, traz essa glória para o homem, né? Então, para a gente assumir esse lugar, né? Essa beleza que Deus nos dá. E, tipo, não é só um formou, um moldou. Não, ele esculpiu, ele detalhou, né? E se está na Bíblia essa diferença, né? É porque Deus fez questão de colocar essa diferença para que a gente entendesse. Só que com a tradição a gente acaba se perdendo, né? Falar, formou e formou o outro. Não. São dois verbos diferentes, duas ações diferentes. E mostra o quanto Deus, ele realmente, assim, nos formou de forma linda, né? Ele prestou atenção na mulher, ele fez a questão de detalhar. Então, quando a gente olha, assim, lá para a criação e depois vai lá em Coríntios e mostra que a mulher é a glória do homem, vê que realmente Deus tem uma ordem. Deus, ele não faz as coisas, né? A Bíblia não vai seguindo, né, de qualquer jeito. Olha que lindo isso. Então, foi isso que me lembrou, na hora que mostrou, até anotei aqui, mulher é a glória do homem. E realmente, assim, voltando para Gênesis, né, quando Deus traz a mulher, ele não só traz ela de forma linda, detalhada, esculpida, mas ele ainda usa o verbo que mostra que essa mulher, ela complementa essa humanidade. Então, é isso, achei muito lindo. Achei muito lindo. Camila, você quer falar? Vai lá, amiga. Tem esse movimento, né, gente? É um movimento. Nós estamos aí. Bom dia, meninas. Fala bem alto. Bom dia. Eu quero falar depois. Ontem eu estava orando e essa semana eu tenho feito mais jejum, reduzido as refeições para poder ter mais comunhão com Deus, sim, ouvir mais dele, receber mais dele, né? E eu não sabia que hoje o texto trabalhava lido esses. E me veio assim, eu até anotei no bloco de notas. As mulheres preferem rastejar a se ajoelhar. Caídas do jardim, mimetizamos a serpente. Isso me lembrou uma fala de uma pastora já idosa, logo no começo, quando eu me converti, porque uma questão minha sempre foi como identificar esse homem do qual somos feitas, né? Esse par. Como não criar uma confusão nessa identificação? Se a gente está submetida à orientação do Espírito Santo, né? Se a gente crê nessa palavra. E ela falou assim para mim, muito sabiamente, quando Adão não teve pressa. Se ele tivesse tido pressa para se unir a alguém, para casar imediatamente, ele teria escolhido o animal mais semelhante a ele que ele viu, que seria o macaco, que não tem como haver uma identidade, né? E aquilo ali é uma palavra que eu trago comigo até hoje, porque como identificar, como não cair nessa confusão de identidade, né? Então, nós como mulheres, eu vejo um tempo, principalmente entre as solteiras, que é o meu caso ainda, como as mulheres rastejam, porque não querem se ajoelhar. A Glaucia quer falar, se alguém puder deixar ela falar aí em algum momento. Pode falar. Fale, Glaucia. Peraí que a gente vai pegar. Nós temos uma irmã aqui no Zoom que quer falar, irmãs. Nós vamos virar aqui pra live, tá? Pode falar, Glaucia. Acho que tá fora da live aí. Eu vou falar o que subiu ao meu coração, com muito amor e com muito respeito a todas. A palavra de Deus, ela vem ela tá sempre se completando e se complementando. Cada versículo, um complementa o outro, um acrescenta no outro.
nunca vem para divergir um do outro, a não ser que seja para aprendizado e crescimento. Então, o que eu vejo com isso aí que foi colocado, que a Mari colocou, nossa, aliás, Mari, foi lindamente a forma que você colocou. E eu quero dizer uma coisa em cima disso. Sobre o homem, meu Deus, quando foi feito por Deus, eu ia abrir os olhos, viu Deus. Mari do céu, como foi forte isso para mim. Trouxe revelações do céu sobre minha vida. E depois, quando foi feita a mulher, ela abriu os olhos e viu Adão. Na verdade, a palavra de Deus, quando eu falei que ela se complementa, é por isso. Eu vou estar dentro do assunto homem e mulher, mas vou fugir um pouquinho do que foi falado, trazendo ao que veio ao meu coração. Que é, nós devemos ser a mulher de Provérbios. Nós devemos ser aquela submissa. Nós devemos ser aquela que é a torre de oração de nossa casa. Nós devemos ser aquela que acolhe com mansidão todo o estresse da casa. E o homem, a gente vê desde o princípio lá em Adão, que ele é quem fazia tudo que era naquela época nada, né? Era dar nome aos animais, as árvores, eu creio nisso. Mas ele é quem fazia tudo. E então veio muito forte no meu coração colocar para o grupo hoje o que é que nós mulheres estamos fazendo na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, que está fora da palavra de Deus. Quando eu digo fora da palavra de Deus, eu quero dizer o que nós estamos fazendo que não é nosso papel, é papel do homem. Por que é tão difícil fazer o seu papel, o meu papel de mulher? Por que está sendo tão difícil? Um momento para a gente parar e pensar. Será que eu estou na minha posição de mulher mesmo? Será que eu estou sendo mesmo aquela mulher de Provérbios? Será que eu estou me esforçando para usar os 5 dons dentro da minha casa e do meu casamento com o meu marido? E o que é que o meu marido tem feito que está fora do papel dele de Adão? Ou melhor, de homem, hoje, na palavra de hoje, vivendo da graça? O que ele tem feito fora, que até agora eu não tive nem coragem e nem tive o discernimento, mas como Deus é bom, trouxe essa palavra hoje através da boca da Mari. O que é que eu preciso sentar e conversar com meu marido, que está desajustado? Meu marido não escuta nada, não quer nem saber. Escuta sim. Você tem que ser persistente nisso. A palavra de Deus diz que a gente fala e pede até que aconteça. E ore até que aconteça. Então, o que a gente precisa fazer com os maridos para que fique tudo melhor? Vou responder. Peraí. E a outra palavra que eu queria trazer é para você que está solteira. Nós já falamos, nós já falamos numa outra reunião sobre isso. Fique firme, fique forte no movimento de se cuidar, de fazer as coisas de Deus, porque o resto Deus vai acrescentar, amém? Graça e paz, continuo amando vocês. Um dia abençoado. Amém. Amém. Palavra da Gláucia, o fluir do Espírito, eu sempre sou assim, apaixonada da gente ver o extraordinário. Ela vem ao encontro do que eu ia falar. Que a importância dessa passagem, ela vem trazer pra gente que homens e mulheres foram criados com características diferentes. E às vezes nós, mulheres modernas, nós achamos que nós temos
características e capacidades iguais. Eu não estou falando que... Capacidade a gente tem igual, características... características diferentes. Eu não estou falando que existe uma importância maior, né? Eu falo assim... Porque a própria palavra, esse trecho que a gente estuda hoje, fala que nós somos complementares. Mas existe características diferentes. Quando Deus estava restaurando meu casamento, eu me lembro, a Márcia Paula não está aqui, mas eu me lembro de conversar com a Márcia Paula, na época a Márcia Paula estava passando pelo mesmo processo, e ela falou assim, amiga, eles têm visões diferentes do que nós temos. E quando eu fui refletir, que a gente foi conversar a respeito disso, eu fui entender o seguinte, o processo de esgotamento que eu estava vivendo, de todas as responsabilidades que eu assumi, eu estava fazendo muitas coisas que não eram importantes nem prioritárias para ele, que eram coisas que eu achava importante, que eu achava essencial e que eu fazia descer igual abaixo para ele. E nesse processo eu estava usurpando as funções dele dentro da casa. E aí é da onde vinha a insatisfação dele, porque às vezes o que era prioritário ou essencial para mim não era o que ele achava que era importante. Porque enquanto o homem, por característica de criação de Deus, ele é o líder, ele é o sacerdote, ele é o provedor, né? E nós, como está na Bíblia, nós somos responsáveis pela edificação. Então, minha casa era só focado nesse ponto. O que eu estou querendo dizer? Que, às vezes, grande parte dos nossos conflitos, quando nós mulheres queremos estar lado a lado e não entendemos que a nossa missão, que o homem foi criado à semelhança de Deus. E até nesse sentido, a gente vai lá assim, ó, a Bíblia fala, e muitos estudos falam, o homem não precisa se sentir, você não precisa falar eu te amo para ele. O homem ele precisa se sentir respeitado. O nosso Deus, ele precisa se sentir respeitado, ele precisa se sentir temido. Nós mulheres, igual a Lapôs, nós precisamos de uma validação. Nós precisamos que seja demonstrado para a gente o amor. Então, isso aí já é uma diferença muito grande quando a gente está em uma relação. A gente pode falar 10 mil vezes para ele que a gente ama ele, mas que a gente não respeitar o tempo deles, as decisões, a condução, do que é importante. Vocês já viram tanto que às vezes nós mulheres sentamos numa roda e a gente tem um hábito assim, marido, né? É sempre um assunto que a gente tem o hábito de invalidar todas as decisões dele, de achar que nossas decisões e que a nossa forma de pensar é mais importante, é mais assertiva, tá no caminho certo. Na maioria das vezes a gente vai lá e coloca nossos maridos como um pouco irresponsáveis, um pouco, né, perdidos, que se não fosse nós na vida dele, eles estariam totalmente assim... Parados demais. Então, assim, quando eu falo que a gente entender esse lugar de que o que é importante para eles é diferente do nosso, e que se a gente entender que eles foram feitos à semelhança... Grazi, fecha o áudio aí de que tá aberto, irmã. Mas tá com você, Grazi. Fecha aí, amiga. Gente, só um minutinho. Nós estamos finalizando, fechando o áudio do Zoom. Então, é o desafio que eu vou deixar para vocês hoje. Da gente começar a observar isso e perceber do tanto que os nossos processos... Você fechou o seu, abre aí, por favor. Pronto, já abri. Aí, agora foi. Que esse é o desafio, da gente começar a perceber do quanto que, principalmente nós mulheres modernas, do quanto muitas das vezes nós não damos voz aos nossos maridos. Quanto muitas das vezes nós usurpamos o lugar dele. Quanto muitas das vezes nós tiramos toda
a possibilidade de decisão. Esses dias a gente estava até assim, eu estava conversando com a Paulinha, a gente conversando a respeito, que aí, igual a Paulinha e eu, mulheres aceleradas, quando a gente tem um problema, a gente tem a solução e 32 soluções ao mesmo tempo, né? E quando o problema aparece, você resolve ele de 30 mil vezes. E principalmente para as mulheres que são aceleradas, eu falo assim, falei para a Paulinha, hoje em dia eu exercito, porque assim, vem um problema, eu dou conta de resolver ele de 32 mil vezes. Mas quando eu vou resolvendo sem dar oportunidade, mesmo eu sabendo qual que é a solução que eu vou dar, eu paro e pergunto para ele, como é que você quer resolver isso? Porque muitas das vezes ele já vai ter uma direção também. Mas quando nós tomamos a frente para resolver, a gente vai se posicionando. E essa questão da gente saber, que foi o que a Glaucia fez, realmente qual que é o nosso propósito, gente, não é que nós somos menos importantes. Não é que nós somos menos importantes. Mas nós somos criadas para ser o auxílio do homem. Nós somos criadas para edificar a nossa casa. Nós somos edificadas para inspirar. Nós somos criadas para inspirar. Quem tem as características semelhantes a Cristo, quando a gente fala assim, por exemplo, objetividade, estava conversando com a Paulinha, agora a Paulinha era hoje, essa semana. Eu fico observando, eu tenho refletido muito sobre isso, que Deus, a gente na nossa jornada, nas nossas más escolhas, Ele não impede que a gente faça as escolhas erradas. Mas quando a gente cai, Ele está lá para nós acolher. Existe uma diferença de quando a gente vê um pai e uma mãe. Uma criança que está ali na frente vai cair. A mãe quer correr e segurar e evitar o tombo. O pai já segura a mãe e fala assim, deixa, porque ele vai aprender. Então, assim, de nós entendermos que o Senhor, Ele não passa a mão nas nossas cabeças para evitar que a gente caia, mas Ele está lá para nos acolher. Amém. Em todos os processos, todas as vezes que a gente clamar por Ele está lá para acolher a nós. Mas nós temos o livre-arbítrio. E às vezes nós, mulheres, com esse amor gigante, super protetor, às vezes a gente, às vezes até impede esse crescimento. Por isso que eu falo assim, a gente tem que entender muito bem quais são as nossas características e quais são as características do nosso companheiro. E entender por que Deus entregou a direção do lar, a cabeça da casa para ele. Porque como a Lana disse, é tudo com uma ordem. É tudo com uma ordem. Então, assim, e é muito importante a gente entender isso. Porque em 2020, assim como muitos, né, mas foi um ano difícil para a maioria, foi um ano que eu passei por um momento muito difícil de comunicação com meu marido, que no final do ano eu decidi me separar. Era uma decisão, eu estava preparada para sair de casa. Eu só não saí de casa porque meu avô adoeceu e faleceu do Covid. E nesse momento foi quando, inclusive, eu conheci e tive acesso ao Cartas Vivas, comecei. Se eu não sair de casa e resolvi ficar, foi por causa de uma conversa que eu tive com ela lá, onde o Senhor me entregou diversas revelações, inclusive a de que eu nunca tinha entregado para Ele. Eu, enquanto mulher moderna, capaz, determinada, ativa, proativa, estava tentando resolver o meu casamento, todas as minhas forças. E a partir do momento que Ele veio trazendo cura, veio revelando a minha identidade, que Ele veio revelando o erro no posicionamento da minha casa. O tanto que quando o Senhor liberou no meu coração, assim, o perdão em relação ao meu relacionamento, foi uma coisa tão leve que eu entendi que tudo que um dia o Flávio fez, que me machucou, que me magoou, foi porque antes a gente estava disposicionado. Porque muitas das vezes eu iniciei o processo. Era uma cobrança desmedida, era eu fora do lugar, era eu disposicionada, era eu usurpando ele. Então, assim, ele estava só reagindo ao meu disposicionamento. E o dia que eu me posicionei e que eu entreguei,
a direção da casa para ele, que eu voltei para o meu lugar, tudo ficou leve. Tudo ficou leve e tudo entrou em ordem na minha casa. E tudo, eu falo assim, hoje a gente vive uma relação tão leve, tão plena, mas porque existe o conhecimento da identidade. Existe o conhecimento das características que Deus deu para ele e deu para mim. E houve um posicionamento. E hoje, às vezes, nós somos carne, né, gente? Nós somos natural. Todas as vezes que eu me disposiciono, ou ele se disposiciona, se ele se disposiciona, eu cobro dele. Falo assim, não, essa não é sua posição. Isso não é função minha. E todas as vezes que ele me cobra alguma coisa, eu falo assim, não, isso é função minha. Posso realizar? E nisso, a gente vive a plenitude de Deus. Com leveza. Então, é esse desafio que eu queria deixar para vocês, para a gente observar que muitas das vezes, só assim, concluindo esse pensamento, gente, Provérbios fala, quem edifica a casa é a mulher. Essa questão da gente estar posicionada, saber da nossa função e entregar a responsabilidade, isso é a origem nossa. É responsabilidade nossa. Por isso é o desafio que eu estou entregando para vocês. De a gente ver o que a gente tem exercido, o que é nosso, e o que muitas das vezes nós temos usurpado dos nossos maridos. Amém. Vou responder algumas questões, porque a gente tem que ficar atento, amados. Sabe qual que é o papel do Satanás? Te distrair, me distrair. Vou pegar tudo desde o começo que foi falado aqui. Vou responder a Camila. Por quê? Porque, irmã, a gente nunca vai ter uma garantia. Porque fé é a certeza daquilo que não se vê. Se você quer ver e tudo resolvido antes de ter, você nunca vai viver a plenitude da fé. Então, essa dúvida de que como saber, a gente nunca vai saber, né? Talvez, se eu soubesse que eu ia ficar 31 anos tentando ser mãe, eu não tinha tentado tanto. Se eu tivesse certeza que eu ia ter uma única gestação. Mas o tentar alimentou meu casamento, alimentou meus sonhos, renovou as minhas esperanças, certo? Respondendo a Gláucia, qual o papel de uma mulher posicionada? Devolver responsabilidade. Irmãs, essa é a palavra rema para nós. Por que devolver responsabilidade é a palavra rema? Porque quando Deus chegou, vamos voltar em Gênesis. Quando Deus chegou no Éden, que ele viu o Adão estava onde, irmãs? Escondido, não estava? Ele estava escondido. Tá cheinho de homem escondido, certo? E a Eva estava onde? Escondida também. Os dois estavam escondidos. E quando Deus conversou com aquele homem, o que ele fez? Se eximiu da responsabilidade. Quando Deus perguntou para ele não perguntou para a mulher. Presta atenção, amados. Lá na sua casa, Deus não vai perguntar para você não, vai perguntar para o seu marido. Então Deus perguntou para o Adão, onde você estava? Por quê? Porque o Adão estava no lugar errado, estava desposicionado. E quem que ajudou o Adão a disposicionar? A Eva. Então, irmãs, a constelação, eu não sou consteladora, não sou nem contra nem a favor, mas eu acho que ela explica muito bem isso. Quando um membro da casa sai do lugar, todos os outros saem. Todos os outros saem. Então, por que devolver responsabilidade? Quando ele quiser sair, você empurra ele para o lugar certo. Você empurra ele. Todas as vezes que ele quiser transferir para você a responsabilidade por orar pela família, orar pela casa, por dar direção da visão, devolve para ele.
Vou dar um breve testemunho, bem rápido, a gente tem tempo. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Com 22 anos eu era empresária. Com 27 anos eu era funcionária de multinacional. Com 33 anos eu era superintendente nacional dessa maior multinacional financeira do mundo. E eu achava que eu resolvia tudo na minha mão, que tudo eu fazia. Aí eu tive um encontro com Jesus com 31 anos. Com 31 anos eu tive que desconstruir 31 anos de pensamento onde eu achava que eu sabia mais, que eu conhecia mais, que eu tinha mais talento, que eu tinha mais dom. Mas eu e meu marido já tínhamos 9 anos de casado. Ele tinha se acostumado como Adão, que eu ia lá e fazia. Então era fácil. Então foi difícil construir uma história nova de posicionamento, tanto meu quanto dele. Por quê? Porque eu tinha que refluir. Por que eu não tinha filho? Não cabia, gente. Só tinha homem na casa. 2 homens. Como é que ia ter filho? Uma casa com 2 homens tem filho. Certo? Não tinha filho. Tinha 2 homens na casa. Então não tinha jeito de ter filho. Então eu tive que refluir, me posicionar no feminino. No feminino. Numa mulher que devolve para o marido as suas responsabilidades. Que devolve para ele a visão da casa. E qual o testemunho que eu quero dar? É que nessa época, tudo que a gente ganhava e acumulava, a gente adquiria gado. E eu vivia reclamando. Falei assim, gado não dá dinheiro, gado não serve para nada. Gado, esse trem só vai dinheiro embora. E eu ganhava também muito dinheiro junto com ele, e ele falava muito desse gado. 10 anos depois, quando nós tivemos que reposicionar a nossa vida, e graças a Deus que meu marido é um homem posicionado, apesar do que eu falo. Apesar do que eu falo. Ele sempre foi um homem posicionado. No dia que nós mais precisamos. Que todo o patrimônio que a minha família tinha demorado 35 anos para construir, acabou. Não fosse o gado, a gente tinha passado fome. Então deixa eu falar para vocês. Eu sou um testemunho de uma mulher que criticou algo que me alimentou no dia da fome. Que foi o alimento da minha casa no dia da fome. E não fosse ter um homem posicionado, que não refluiu do posicionamento da visão de longo prazo. E que não deu ouvido para mim muitas vezes, mas foi buscar em Deus a direção da minha casa. Talvez eu não tivesse vivido tantas coisas que eu vivi de benefícios por ter um homem de visão de longo prazo. Então, amadas, Deus sabe mais do que eu e você. Não fica querendo ensinar para Deus que você como mulher sabe mais do que o homem, não. Sabe por quê, irmã? Não é uma questão de saber mais. Nós temos o mesmo conhecimento do homem e podemos desempenhar as mesmas funções. Mas existem características masculinas que são fundamentais para a direção de uma casa. Amém. Como, por exemplo, não infantilizar filhos. Como não mimar filhos. Como dar ordem. Como dar direção. Como disciplinar e não voltar atrás. Como olhar para uma plantação onde se joga uma semente e não enxergar nada e crer que dali vai nascer alguma coisa. E a mulher não consegue. Temos poucos homens dentro de um pregão de uma bolsa de valores. Sabe por quê, irmã? Porque na hora que fecha é um murro no peito que fecha. A mulher não suporta um murro no peito. Poucas mulheres, desculpa, poucas mulheres num pregão, sabe por quê? Fechou a operação, dá murro no peito. Você quer receber murro no peito? Na mama? Mulher não dá conta de receber murro na mama, certo? Você quer descarregar um caminhão de brita, amada? Eu não. Ô, amiga, não dou conta. Subir carrinho de rolimão num prédio, num elevador, levando 50 quilos na mão? Não quero não, irmã. Deixa para quem tem mais músculo do que eu. Você quer suportar um investimento de longo prazo, oscilando, menos 20, mais 15,
menos 18, todo dia você pensando que você pode perder todo o seu capital e ter que aportar o capital, deixa para eles, amado. Nós somos entranhas viscerais, cheias de hormônio, de útero, de ovário, de trompas. Somos cheias de sensibilidade. Percebemos o detalhe que eles não percebem. Irmãs, um olhar diferente do filho é com a mãe estar dentro de casa para enxergar. É para ela estar lá fora, preocupada com outras coisas, não. É para ela ver que o olhar mudou. É para ela ver que o quarto não foi arrumado. É para ela entender que às vezes ele está demorando demais no banheiro. Sabe o que nós estamos fazendo, irmãs? Nós estamos negligenciando as pedras, os fundamentos de construção da nossa casa na vida dos nossos filhos. Para ir lá para a rua, olhar o que a gente não tem que olhar. Conversar com cobra, amadas. Para de conversar com cobra. Para de conversar com cobra. Entra para dentro. Vai olhar. Nós tivemos 2 suicídios de jovens na nossa sociedade nesse mês passado. Irmãs, talvez a gente não vai conseguir evitar. Mas é muito bom saber que você estava ali, estava cuidando e fazendo alguma coisa para que aquilo não acontecesse. É muito bom você saber que você cumpriu o seu papel todos os dias como mãe, esposa, filha, irmã, mulher de Deus. E que você não foi para um lugar de filha dos seus filhos, levando problema para os filhos ter que administrar. Cuidar de problema de casamento de pai e mãe, que pai e mãe não conseguem resolver. Sabe por quê, irmãs? Porque nós estamos conversando com cobra. Ao invés de ajoelhar, igual a Camila falou, ouvir de Deus, se posicionar. Irmãs, seu corpo, sua vida financeira, não vale a vida de um filho. Não vale a vida de um filho. Não vale lhe perder as emoções do seu filho. Não vale perder as emoções do seu filho. Eu louvo a Deus que eu orei antes de ter minha filha. E um dia meu marido falou assim: você aceita baixar o padrão? Eu falei: aceito. Você aceita ficar sem fazer tudo que você faz com o dinheiro que você ganha? Aceito. Para você cuidar da nossa filha e viver o que é eterno? Aceito. E não me arrependo, sabe por quê, irmãs? Tive 15 anos de oportunidade de dedicar a minha vida para minha filha. Abrir mão de coisas, abrir mão de joias, abrir mão de viagens, abrir mão de dinheiro. Mas o testemunho que ela deu domingo na igreja sobre quem é o pai dela e a casa dela, eu posso ir embora, irmã. Sabe por quê? Porque eu entreguei o meu melhor. E não foi conversando com cobra. Foi olhando para o olhar da minha filha. Foi prestando atenção o que estava ferindo o coração dela, o coração do meu marido. Como que eu podia melhorar a vida do meu marido no dia mal dele? No dia que nós não tínhamos mais o que fazer e tínhamos que recomeçar a nossa vida com quase 50 anos de idade. Eu não deixei de ser a mulher que estava do lado do meu marido no dia mal do meu marido. No dia da fraqueza dele. No dia que ele foi o pior homem que ele podia ser para a minha vida. Sabe por quê, irmãs? Porque o meu lugar é para glorificar Deus na vida dele. Amém. Então, se eu tiver que me oferecer de sacrifício vivo, amém. Amém. Porque no meu dia mal, ele não me abandonou. Amém. Amém. Então, que nós sejamos maduras. Que nós sejamos mulheres posicionadas. Sem rodar aí no movimento aleatório. Que não enxerga para onde vai, porque não quer se submeter. Nós somos mulheres de Deus posicionadas. Amém. E podemos viver o melhor de Deus. Amém. No lugar certo, onde você e eu temos que ficar. Amém, amados? Amém. É sobre isso. Amém? Quer orar, Paulinha? Vou chamar a Paulinha aqui para orar, amadas. Porque é ela que tem palavras de amor. Eu às vezes sou mais durona, né? Amém. Vai lá, Paulinha. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Assim como a Lala falou, nós temos que observar qual tem sido o nosso movimento, né? E que nessa manhã a gente possa voltar os nossos olhares para dentro de nós, né?
e vermos o que a gente tem sido, o que a gente tem feito na nossa casa. Porque nós somos as guardiãs do nosso lar, as pacificadoras do lar. Então é nesse sentido que eu quero orar com vocês, que a gente possa espalhar esse amor, essa graça, essa unidade, que é a nossa responsabilidade da mulher trazer alegria para o lar, a unidade, a paz, o contentamento. E se essa mulher está disposicionada, se ela está longe desse lugar, que agora ela se perdeu, né? A mulher tem se perdido, ela tem saído, ela não tem tido esse olhar para casa. Que ela possa, nessa tarde, olhe para dentro de nós, vamos olhar. Se está algo disposicionado, que nós possamos posicionar em amor a Cristo, em submissão a Ele. Porque a maior glória que Ele deu a nós foi esse homem que está do nosso lado, é o nosso companheiro. É Ele que vai estar conosco em nossa caminhada até o final. E que nós possamos ter esse olhar e agradecer. Pai amado, Deus misericordioso, nós te louvamos e agradecemos por mais essa manhã gloriosa, Pai, na tua presença. Quantos ensinamentos, quanta palavra, Senhor, que veio encher nosso coração e nos lembrar quem realmente nós somos, ó Pai. Que a nossa essência, que a essência que o Senhor criou para nós sermos, que nós possamos exalar esse bom perfume do Senhor na nossa casa, em nome de Jesus, Pai. Traz de volta a nossa feminilidade, traz de volta a nossa unidade, Senhor. Traz de volta aquela mulher que o Senhor fez para espalhar esse amor, essa graça no nosso lar, no nosso trabalho, onde é que formos, Senhor. Que nós não percamos o feminino que o Senhor criou para nós. Essa ajudadora, essa corredeira, essa auxiliadora, essa mulher de honra, essa mulher que guarda o seu lar, essa mulher que ajuda esse homem, que é coparticipadora, que ela seja lembrada nessa manhã, que ela não fique adormecida como que a gente tem visto. Em nome de Jesus, amor. Amém. Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar essa casa maravilhosa que nos acolhe, né, Sandinha? A família da Sandinha, Maria, dos filhos, nas filhas, né, lindas que ela tem. Em nome de Jesus, e o poder do Espírito Santo, o sangue do Senhor, esteja abençoando cada umbral dessa porta, dessa casa maravilhosa que o Senhor nos apresentou hoje. Recebe a gente com tanto carinho, né? E esse sorriso lindo, abençoado. Amém, meninas. Amém. Até... Hoje é quinta, até semana que vem. Um abraço. Fiquem na paz.